Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula essencial do nosso curso Pecuária Turbinada. Hoje, a gente vai fundo numa das ferramentas mais poderosas para a intensificação sustentável da pecuária, o pastejo rotacionado. Preparem-se, porque o jeito de olhar para o pasto vai mudar completamente. E para começar, vamos direto ao que interessa, resultado. Olha só, vamos botar os números na mesa para a gente ver a diferença brutal. De um lado, o pastejo contínuo, o tradicional. A gente fala aí de uma unidade animal por hectare. O que é uma UA? É basicamente um boi de 450 quilos, com uma eficiência de aproveitamento do capim que mal chega a 40%. Agora, olha para o rotacionado. A lotação pode saltar para 15 unidades por hectare. E a eficiência? Dobra. A gente colhe o dobro do capim produzido. A diferença não é só um detalhe, é uma transformação completa do negócio. Então, qual que é o nosso caminho aqui? A gente vai seguir um mapa bem claro para dominar essa técnica. Primeiro, vamos entender a revolução por trás do método. Depois, mergulhamos nas 3 fases práticas: o planejamento, o dimensionamento e a execução no dia a dia. E por fim, vamos ver o ciclo virtuoso que um sistema bem redondinho como esse é capaz de criar. Bora começar então pela base de tudo: a revolução do pastejo. É aqui que a gente entende os fundamentos, a lógica que de fato transforma capim em lucro e, claro, em sustentabilidade. Mas afinal, o que é esse tal de pastejo rotacionado, que às vezes a gente ouve chamar de pastejo vosim? Pensa assim, é um sistema de manejo super inteligente que divide a área de pasto em pedaços menores, os piquetes. A grande sacada está em controlar o tempo que os animais ficam ali e, o mais importante de tudo, o tempo que o pasto descansa. A palavra-chave, o segredo do sucesso, é essa: descanso. E olha, isso não é achismo não. Tem ciência por trás. O sistema todo se apoia em 4 leis científicas, que foram estabelecidas lá atrás por André Voisin. A lei do repouso, que é sagrada para a planta se recuperar. A lei da ocupação, que impede o gado de comer a rebrota. A lei do auxílio, para dar o filé mignon do pasto para o lote mais exigente. E a lei dos rendimentos regulares, que basicamente diz: não abuse da permanência no piquete. E essa tabela aqui, nossa, ela praticamente desenha a história pra gente. Dá uma olhada na comparação. O rotacionado ganha de lavada em todos os quesitos. A divisão de piquetes, o período de descanso sendo respeitado, a taxa de lotação lá em cima e, o mais importante, a qualidade da forragem. Sempre alta, sempre uniforme. Os números não mentem. Ok, com a teoria bem entendida, é hora de ir para a parte prática. E a gente começa pela fase 1, o planejamento. É fundamental ter isso em mente. O sucesso de um projeto desses começa muito antes da primeira cerca ser esticada. Começa no papel. O primeiro passo, gente, é o diagnóstico. É como levar a fazenda no médico para um check-up completo, sabe? Precisa fazer um mapa topográfico para entender o terreno, análise de solo para ver o que tem e o que falta, avaliar o pasto que já existe, mapear toda a água disponível e, claro, ver a infraestrutura que já está lá. Sem saber de onde você está partindo, é impossível traçar a rota certa. Beleza, com esse raio-x da propriedade em mãos, aí sim a gente parte para o projeto técnico. É aqui que o sonho começa a virar um plano de verdade. A gente define metas claras. Por exemplo, quero produzir 600 quilos de carne por hectare por ano. A gente escolhe a forrageira certa para aquela realidade, desenha o layout dos piquetes, se vai ser radial, em faixas, e projeta todo o sistema de água. Certo, o plano está desenhado. Agora a gente precisa colocar matemática nisso. Bem-vindos à fase 2, o dimensionamento. É nesse momento que o projeto ganha a precisão de um relógio suíço, que vai garantir que tudo funcione como deve. E se tem uma coisa que precisa ficar gravada na mente é esta fórmula aqui. Ela é o coração do sistema. O número de piquetes é igual ao período de descanso dividido pelo período de ocupação mais 1. Simples assim. Essa equação é a espinha dorsal de todo o projeto e é ela que vai ditar o ritmo do manejo. Vamos destrinchar essa fórmula. A primeira parte é o período de descanso. E aqui, atenção, não existe um número mágico, um número fixo, ele é dinâmico. Olha na tabela, uma braquiária no verão, com chuva e calor, pode pedir uns 21, 28 dias para se recuperar. Já um pânico, no inverno, pode precisar de até 60 dias. Manejar é entender e respeitar a velocidade da planta. E a outra ponta da nossa fórmula é o período de ocupação. Aqui, a regra é o oposto. Quanto mais curto, melhor. Ponto final. O cenário ideal: um único dia. Por quê? Para impedir que o animal coma a rebrota daquela plantinha que ele comeu ontem. Esse é um dos maiores erros porque enfraquece o pasto todo.
Passou de 3 dias no mesmo piquete, a eficiência já começa a cair drasticamente. Tudo bem, projeto no papel, cálculos feitos. Agora é hora de fazer acontecer. Entramos na fase 3, execução e manejo. É aqui, na gestão do dia a dia, que o plano vira produtividade de verdade. É a hora do vamos ver. E para o dia a dia, qual é a principal ferramenta? É essa aqui, ó, a regra de ouro da altura do pasto. A gente pode até esquecer o calendário, porque quem manda é o capim. Ele nos diz quando está pronto. Uma braquiária brisanta, por exemplo, o gado entra quando ela está com 30 a 40 centímetros e sai quando sobra um resíduo de 20 a 25. É aprender a falar a língua do pasto. E essa frase aqui, resume a filosofia inteira por trás do sucesso. O boi não engorda sozinho, é o capim que engorda o boi. O que isso quer dizer na prática? Que o foco do pecuarista de alta performance muda. O protagonista não é mais só o animal, é a forragem. Se o capim for bem cuidado, o desempenho do gado vem como consequência. É simples assim. Tá, mas como é que se mede essa altura no dia a dia? Precisa de algum equipamento super tecnológico? Que nada! O método é simples que só vendo. Anda pelo piquete, fazendo um zigue-zague, um W, sabe? Pega uma régua comum, faz umas 20 ou 30 medições, tira a média e compara com a altura de entrada que a gente viu. A partir daí, a decisão fica fácil. Bota o gado para dentro ou espera mais um pouco. E tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer, né? Vamos ver aqui os 5 erros fatais que podem colocar todo um projeto a perder. Primeiro, ter poucos piquetes. Segundo, não respeitar a altura de entrada. Terceiro, e talvez o pior, não respeitar a altura de saída, o famoso superpastejo. Quarto, achar que o sistema não precisa de adubação. E quinto, a falta de anotações, de registros. Quem não mede, não gerencia. Quando tudo isso se encaixa, o planejamento, o dimensionamento, o manejo do dia a dia, a gente entra na fase mais gratificante, o ciclo virtuoso. É aqui que a gente começa a colher os frutos de uma pecuária que consegue ser, ao mesmo tempo, super intensiva e sustentável. E os resultados, olha, eles vão muito além de simplesmente produzir mais arrobas por hectare. É um efeito dominó do bem. A gente tem mais produtividade, claro, mas também melhora a saúde do solo, que fica mais rico em matéria orgânica. Isso leva a um bem-estar animal muito maior. Contribui para a sustentabilidade, sequestrando carbono no solo, e no final tudo isso junto resulta em quê? Maior lucratividade. Uma coisa puxa a outra. E se por acaso todos esses benefícios ainda não convenceram, vamos falar de algo que todo mundo entende: dinheiro. Olha esse número na tela. 377%. Esse pode ser o retorno sobre o investimento, o ROI, em um único ano. O que isso significa? Que todo o investimento para montar a estrutura pode ser pago em míseros 3 ou 4 meses de operação. É um resultado financeiro de cair o queixo. Tudo isso, no fim das contas, nos leva a uma pergunta que vai além dos números e da técnica. O que significa de verdade ser um guardião da terra para as próximas gerações? O que a gente está construindo não só para hoje, mas para o futuro? Acho que a resposta pode estar nesse provérbio antigo e muito sábio. A terra não é uma herança de nossos pais, mas um empréstimo de nossos filhos. No fundo, um pastejo rotacionado bem feito é muito mais que uma técnica. É uma forma de honrar esse empréstimo. É garantir que a pecuária continue sendo produtiva, lucrativa e, acima de tudo, sustentável para quem vem depois de nós.